Meus amigos, viva os pontos corridos. Este canal é um grande defensor dessa fórmula, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, Gonçalo, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, a partir daqui você faz o que você bem quiser. Vamos falar de Campeonato Brasileiro porque a reta final promete. Um campeonato que parecia resolvido, que teve por 31 rodadas o Botafogo como líder, está em aberto, por mais que o Palmeiras seja matematicamente e futebolisticamente o favorito no momento. Porém, temos ainda coisas a observar, porque por mais favorito que o Palmeiras seja, todas as equipes que brigaram ou que brigam pelo título mostraram inconsistência e deixaram pontos fundamentais pelo meio do caminho, incluindo jogos que eram considerados jogos tranquilos. Portanto, para aqueles que ainda perseguem o Palmeiras, há esperança do Palmeiras deixar ponto no meio do caminho, há esperança do Flamengo deixar ponto no meio do caminho, há a esperança dos concorrentes de que o Botafogo não pontue mais, e aí você tem ainda Atlético, Grêmio, até o Red Bull Bragantino sonhando com o título brasileiro de um dos campeonatos mais disputados da era dos pontos corridos e com um nível de qualidade muito bom. Lembrando, a menor pontuação até hoje da história dos pontos corridos foi do Flamengo de 2009, campeão com 67 pontos. Neste momento, o Palmeiras tem 63. Ele pode ser campeão com uma pontuação mais baixa que essa? Pode até acontecer, mas aí teria que ele, Palmeiras, tropeçar um bocado, o Flamengo tropeçar um bocado, o Botafogo seguir tropeçando, Galo, que faz uma das melhores campanhas de segundo turno, um time poderosíssimo, né? O terceiro melhor ataque do segundo turno. Então, assim, é improvável que a gente tenha um campeonato com pontuação mais baixa que 2009. Mas é provável que a gente chegue numa última rodada tão emocionante quanto aquela de 2009. E um detalhe, acho o nível deste ano superior ao de 2009 e o público tem dado essa resposta. Já falei isso aqui no canal várias vezes, né? A maior média de público da história do brasileiro, contando qualquer fórmula de disputa. Portanto, quando a gente olha para isso aqui, como diria Martin Scorsese, é puro cinema. É uma classificação que, como eu brinquei ali, é uma obra-prima, né? Você moldura essa classificação e mostra como os pontos corridos podem ser emocionantes na parte de cima e na parte de baixo. O desenho de momento, e aqui eu não estou considerando o jogo entre Cruzeiro e Goiás, Goiás e Cruzeiro, este jogo não está na conta. Aqui você tem o Palmeiras com 63, o Flamengo com 63, o Botafogo com 62, e o Botafogo poderia, se não é o gol do Messias aos 45 do segundo tempo, o Botafogo estaria líder nesta rodada do Campeonato Brasileiro com 64 pontos. Tomou um empate do Santos e aumentou a sua sequência de jogos sem ganhar. Agora são 8 jogos sem ganhar, 3 empates seguidos e antes 5 derrotas. Esta sequência do Botafogo permitiu este desenho de campeonato, né? O Botafogo tinha o campeonato nas mãos, porém as suas falhas seguidas permitiram as aproximações de equipes que em algum momento também foram bastante inconstantes no campeonato. Palmeiras não fez um campeonato brasileiro brilhante. O Flamengo não fez um campeonato brasileiro brilhante. O Galo começou o campeonato muito mal e o início do trabalho do Filipão também foi extremamente inconstante. O Grêmio teve bons momentos, né, e ficou ali sempre numa parte alta da tabela. O Red Bull foi chegando e depois se consolidou. O Fluminense, que aqui não está na briga pelo campeonato, mas o Fluminense é um que em vários momentos precisou olhar mais para a Libertadores, para a Copa do Brasil, e o campeonato ficou em segundo plano, mas seria um para entrar nessa briga. E provavelmente, se tivesse tido 100% de foco no campeonato todo, tudo levaria a crer que seria um sétimo candidato ao título brasileiro. E lá embaixo, você tem uma briga ainda matemática, considerando desde até do Cuiabá.
Só que futebolisticamente falando, o Cuiabá assim, não tem bola nesse momento para ser rebaixado. O São Paulo, acho que também não tem bola para ser rebaixado. O Internacional tampouco. E o Fortaleza vai aparentemente ficando mais tranquilo depois do empate contra o Palmeiras. Um empate que, por sinal, saiu com gosto amargo, porque o Fortaleza teve na frente por 2 vezes e a oportunidade da bola do jogo para fazer um 3-1, não fez e pouco depois tomou o 2-2. Porém, historicamente, o Campeonato Brasileiro salva as equipes que batem 45. Então, assim, pela matemática histórica, do Fortaleza para cima, a galera tá salva. A briga seria do Corinthians para baixo. E aí você tem Corinthians, Santos, Vasco, Bahia, e aqui a turma já na zona do rebaixamento. Lembrando, o Coritiba e o América já estão rebaixados no momento em que eu gravo este vídeo. É uma briga ferrenha, tem alguns jogos aqui para essa turma bem embaçados, e a gente vai ver rodada por rodada daqui a pouco, mas a briga lá em cima ela é maravilhosa. E eu até destrinchei no meu Instagram as qualidades do que eu considero os candidatos a título, e eu vou só até o Atlético Mineiro. E mesmo assim, o Atlético, na prática, para ser campeão, o Galo necessita obrigatoriamente de 2 tropeços do Palmeiras. É difícil. Olhando para a tabela do Palmeiras, é difícil. Então, assim, ele obrigatoriamente teria que ganhar todos os seus jogos e torcer para que o Palmeiras tropece 2 vezes. É possível? É. Né? A maior série invicta do campeonato no momento é a do Atlético Mineiro. Mas é difícil de imaginar que o Palmeiras tropece mais 2 vezes nas últimas 3 rodadas. Mas eu coloco o Galo aqui na briga. O Grêmio precisaria de mais situações e de todos, acho que nesse momento teve uma queda vertiginosa. O Botafogo, por pior que esteja jogando, tem uma matemática que ainda o favorece. Ele está a 1 ponto da liderança. Então, assim, a briga, ela existe ainda para o Botafogo. O Palmeiras, resistência e resistência. É impressionante como essa equipe suporta momentos em que joga mal, mas sobrevive. E sobreviveu contra o Atlético, sobreviveu contra o Botafogo e sobreviveu, por exemplo, agora contra o próprio Fortaleza. Então, assim, jogos em que o Palmeiras não foi brilhante, mas tem uma resistência que é assustadora e é muito constante. Então, não dá para falar que isso é sorte. Isso é um modelo mental imposto pelo Abel. Além do mais, uma questão física que eu acho fundamental. Assim, o Palmeiras tem muito pulmão. E isso faz muita diferença, assim, não é acaso o Palmeiras ir buscar vários jogos nos segundos tempos contra os mais variados adversários. Flamengo tem 6 vitórias com o Tite em 9 jogos e em nenhuma dessas vitórias tomou gol. O time está encontrando um equilíbrio e uma consistência defensiva. O time voltou a ter figuras jogando bem. Eu não vou nem colocar Pulgar aqui na conta, porque ele já vinha jogando bem até antes disso, mas é uma pedra fundamental e importante no time do Flamengo, que estará fora do jogo contra o Galo, e esse jogo pode decidir muita coisa no campeonato, empurrando o Flamengo para uma eventual liderança, tirando de vez o Atlético da briga, ou colocando de vez o Galo na briga e deixando o Flamengo um pouco mais incomodado nessa disputa pelo título. E dependendo, se tiver uma vitória do Galo, por exemplo, e uma vitória do Palmeiras, é o cenário ideal para o Palmeiras, né? Para o Palmeiras ficar ainda mais distante do vice-colocado, no caso do Flamengo, e aí precisa ver o caso do Botafogo. Mas o Flamengo, de fato, tem um crescimento muito grande, né? Com o Cebolinha, o Arrascaeta fisicamente voltando a estar bem, o Pedro voltando a jogar muito bem, o Gerson sendo fundamental, virando, inclusive, capitão desse Flamengo do Tite. O Botafogo faz uma força enorme para não ganhar o campeonato. São 8 jogos sem ganhar, porém fez um jogo que, para mim, foi bom contra o Santos, principalmente o primeiro tempo. E aí entra algo que eu acho muito importante na avaliação do Botafogo. O Botafogo ele tem segundos tempos trágicos nessa sequência. E eu não consigo dissociar da parte física. O Botafogo ele parece destruído fisicamente em alguns momentos. No jogo contra o Santos, o Gabriel, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo, ele parecia que tinha disputado um Ironman no segundo tempo. Ele estava exaurido. E aí o Thiago Nunes é obrigado a fazer mudanças porque o time não se aguenta mais em pé. E quando ele faz essas mudanças contra o Santos, o time piora. Ele passa a atacar menos, não corre tantos riscos, mas numa única bola, o Soteldo acha o Messias que de cabeça empata o jogo.
e aí mentalmente o time vai de novo para o buraco. Eu não sei detectar se a questão mental é o que impacta no físico ou se foi o físico que impactou no mental. Na minha leitura dos jogos do Botafogo e olhando especificamente para onde eu acho que a derrocada começou, e para mim começou lá atrás na derrota de virada para o Flamengo, até ali o Botafogo era 100% de aproveitamento como mandante. Ele era um mandante perfeito. De lá para cá, o Botafogo não ganhou mais nenhum jogo diante do seu torcedor. É impressionante. E ali eu acho que aquela derrota mexeu muito com o Botafogo. E é uma derrota que vem mentalmente muito dolorida, mas fisicamente o time foi caindo no segundo tempo e permitindo o crescimento do Botafogo, permitindo o crescimento do Flamengo, perdão, e aí o Bruno Henrique vira o jogo. De lá para cá, a coisa só degringolou, mas o time não deu tantas respostas físicas assim. E de novo contra o Santos, acho que o time cansou, coisa que o Flamengo melhorou, que o Palmeiras mantém uma constante, que o Galo mantém uma constante. Então, assim, fisicamente, para mim, o Botafogo está devendo e isso impacta no tático, impacta no modelo e, naturalmente, impacta no mental, porque o time não consegue encontrar soluções. Mas, de qualquer forma, está vivo na disputa, está vivo. E pode ainda ser campeão. Pode acontecer. A gente poderia estar falando, nesse momento, de um Botafogo líder, repito. Não aconteceu por muito, muito pouco. Galo tem sido o mais consistente deles todos. Inclusive, tem a maior série invicta aí. Mas precisa, como eu já disse, de 2 tropeços do Palmeiras para ser campeão. Então, o desenho do campeonato, ele é esse. Ele é dramático para os envolvidos, mas enquanto produto, ele é maravilhoso. Assim. Ele é de um alto nível do ponto de vista do produto entregue, né? Porque quase todos os jogos importam. E aí a gente vai ver, rodada por rodada, o que resta para cada um nesta brincadeira. Assim. Tem jogos bem interessantes. E para isso eu vou recorrer, obviamente, como eu faço sempre, ao SofaScore. E olha como eu estou chique agora. Temos aqui um QR Code para você baixar o SofaScore 100% de graça. Além do QR Code aqui, eu vou deixar lá embaixo no link, na descrição do vídeo, o link para você também baixar o SofaScore 100% de graça, que é o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. Se você não estiver vendo o jogo em uma televisão ali bacana na transmissão, você vai receber a notificação antes, porque é impressionante. O SofaScore tem espalhado gente no mundo inteiro. Então, assim, o melhor e mais rápido aplicativo de placar ao vivo do mundo é o SofaScore, além de estatísticas, tempo real, tabela, comparação entre times e jogadores. Você pode fazer misérias com o SofaScore, que é o parceiro mais antigo deste canal. E agora aqui, que beleza, ó, com direito a um QR Code bonitinho, fofinho, para você baixar sem desculpa o SofaScore. Enquanto eu falo sobre o SofaScore, vou até deixar o QR Code aí, não tem problema nenhum. Porque vamos lá, rodada 36 tem um Vasco e Corinthians muito tenso. Corinthians pode entrar de vez na briga contra o rebaixamento. Acho que nesse jogo o Vasco leva uma vantagem. O Vasco vem claramente jogando mais futebol do que o Corinthians. E vai ser um jogo bem tenso, parte de baixo da tabela. Santos e Fluminense. O Fluminense, mesmo de olho no Mundial, segue rodando e segue jogando bem. Então, assim, é um jogo de risco para o Santos, que vem de um empate heróico contra o Botafogo, mas não jogou bem. O jogo foi muito ruim. Ofensivamente, um jogo péssimo do Santos, que conseguiu sair comemorando. E, assim, é jogo em aberto aqui. Acho que qualquer um pode pontuar, porque mesmo o Santos vivendo uma fase animada, e aqui vale um elogio ao Santos. O Santos depois tomou um 7-1 nessa luta contra o rebaixamento, e de lá para cá não perdeu mais. Ele está invicto desde o trágico 7-1, que abalaria qualquer estrutura, assim, destruiria o mental de qualquer elenco. E o Santos parecia entender para onde precisava ir e não saiu desse caminho. Então, assim, é bem legal o que aconteceu com o Santos depois do 7-1, porque, bicho, não é para qualquer um. Flamengo e Galo, acho que é o grande jogo da rodada, disputa direta na briga pelo título. O Flamengo joga em casa, o jogo deve estar abarrotado, mas o Galo vai desafiar essa consistência
do Flamengo, né? Um time que, repito, nos 6 jogos que ganhou, nem gol tomou. E vai agora enfrentar, inclusive é um detalhe do jogo, né? São desafetos, ex-amigos e que não são mais, Tite e Filipão. Bahia e São Paulo, um reencontro de Rogério Ceni com o ex-clube, e o Bahia vindo de uma goleada acachapante, um 5-1 em cima do Corinthians. O São Paulo vem de um jogo muito modorrento contra o Cuiabá, também não tem mais muita coisa no campeonato. É jogo para o Bahia respirar bem, né? Cuiabá e Internacional, 2 times que não tem mais muito interesse no campeonato. Curitiba e Botafogo, aqui a gente tem um drama. O Curitiba sem torcida, já rebaixado, pega um Botafogo que tem para seguir vivo, precisa ganhar. E aí, de novo, o Botafogo deu algumas respostas em alguns momentos na sua série péssima. Né? O primeiro tempo contra o Palmeiras ele é muito bom, parte do jogo contra o Grêmio é muito bom, o jogo contra o Santos eu acho bom, só que aqui, cara, não dá mais para só jogar legal. Tem que ganhar, de qualquer jeito. E aí acho que o Botafogo tem uma vantagem, porque o contexto do jogo contribui. Palmeiras e América, o Palmeiras é muito favorito, o América vem de um 3-0 em casa, né? Perdeu para o Flamengo. Em casa, entre aspas, né? Porque o jogo foi em Uberlândia e basicamente o mando era do América, mas a maioria era torcedor do Flamengo. O Palmeiras pega um time já rebaixado, que joga um futebol ofensivo, que não vai preocupar só em se proteger, como não fez isso contra o Flamengo. Assim, o América joga e deixa jogar. Então, assim, o Palmeiras é muito favorito. A gente já viu alguns campeonatos darem virada em jogos com esse desenho, né? Eu vi, por exemplo, o Inter perdeu para o Sport, né? Por 2-1 naquele campeonato que o Flamengo terminaria campeão lá em 2020, campeonato que terminou em 21. Acho que o torcedor do Flamengo, do Galo, do Grêmio, enfim, do Botafogo, eles podem ter esperança aqui, mas é difícil. Grêmio e Goiás, o Grêmio é bastante favorito, por mais que tenha oscilado. Não fez um jogo ruim contra o Galo, mas tomou uma derrota enorme aqui. Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro sem torcida, pegando um Atlético que ainda tem alguma expectativa de vaga na Libertadores, e isso para o Atlético é muito importante, porque 2024 é ano de centenário para o Atlético Paranaense. Red Bull Bragantino e Fortaleza, o Red Bull Bragantino ainda tem aspirações longevas de título, mas ele quer mesmo é G4. E o Fortaleza precisa dar uma respirada de vez na história de rebaixamento. Rodada 37, tem um Corinthians Internacional que a gente não sabe como o Corinthians vai chegar. Atlético Mineiro e São Paulo. Aqui a gente começa a ver uma parada que é importante, que é o quê? Eu não sei como chegaremos nesse Atlético e São Paulo. Pode ser que o Atlético chegue lutando para já saltar para a liderança, precisando só ganhar do São Paulo, assim, vai saber. O São Paulo acho que não vai fazer resistência nenhuma e tá tudo certo, para não ajudar o Palmeiras. E, bicho, é do jogo, tá? É do jogo. Nenhum torcedor quer viver uma situação de olhar o seu time e contribuir para título de rival. Então, assim, eu não estou falando aqui de entregar, de amolecer, de nada, mas cara, relax. Vai jogar por jogar, o que der, deu. A responsabilidade não é de São Paulo nessa brincadeira aqui. América Mineiro e Bahia, aí eu não sei como é se o Bahia já vai ter respirado na rodada anterior, mas mesmo fora de casa é jogo para o Bahia tentar matar. Flamengo e Cuiabá, o Flamengo é bem favorito. Cuiabá, inclusive, já deve estar aqui no água de salsicha danada. Esse Palmeiras e Fluminense é jogo chave aqui. Por quê? Entra outra história. Qual é o esforço que o Fluminense vai fazer para ajudar o Flamengo? Porém, tem um ponto. Isso aqui é véspera da viagem do Fluminense para o Mundial. O Fluminense estreia no Mundial de Clubes dia 18 de dezembro, salvo engano. Mas o Diniz precisa rodar a sua galera, né? Os caras precisam chegar bem, as peças precisam chegar lubrificadas para jogar. Então, assim, também não dá para o Fluminense jogar com o Palmeiras, não estando nem aí, e tomar uma sapatada, porque aí a confiança da galera, a estrutura vai para o espaço. Então, eu imagino que esse também é um jogo perigoso para o Palmeiras, por mais que, repito, o Fluminense não precisa fazer esforço nenhum para ajudar o Flamengo, mas vai jogar por si. E jogar por si é competir. Então, assim, eu não me surpreenderia, por exemplo, se o Palmeiras não ganhasse esse jogo. Nem é perder, mas um empate eu não me surpreenderia. Atlético Paranaense e Santos, de novo, segue sendo um jogo muito tenso aqui. Esse jogo é jogo da TNT, porque o Atlético ainda vai estar brigando provavelmente aí por Libertadores, e o Santos não sei se já vai ter se livrado do rebaixamento. Botafogo e Cruzeiro. Cara, se o Botafogo não for favorito nesse jogo, é brincadeira, né? Vai pegar um Cruzeiro
dependendo do cenário, o Cruzeiro pode chegar aqui bem mal. E o Botafogo joga em casa, o seu torcedor compareceu contra o Santos, deu suporte, tentou apoiar lá o Tiquinho, é verdade, no final já estava sem paciência, mas cumpriu sua função. Fortaleza e Goiás aqui é jogo em que o Fortaleza já pode não estar ligando mais para nada, o Goiás já pode estar até rebaixado. Eu estou gravando de novo esse vídeo antes do Goiás e Cruzeiro. Grêmio e Vasco é complicado, assim, o Grêmio ainda vai estar no pior dos mundos lutando por G4, por vaga direta na Libertadores, e o Vasco querendo respirar de vez ali. É jogo de risco, mas obviamente que o Grêmio leva vantagem, né? Jogando em casa e assim, e é mais time. E Red Bull, Bragantino e Curitiba, o Red Bull é bastante favorito. Última rodada, Bahia e Atlético Mineiro. O Bahia já pode estar salvo aqui, não dá para saber. E aí o Galo também pode estar na liderança ou dividindo liderança. Esse jogo tem potencial enorme também. E de qualquer, assim, o pior cenário para o Galo é ele chegar lá precisando ganhar para ser campeão, e o Bahia também precisar ganhar para não cair. Aí é bizarro, porque a Fonte Nova vai estar abarrotada, ambiente hostil, o time do Bahia tem momentos, aqui é trocação plena. Curitiba e Corinthians, o Curitiba já rebaixado, o Corinthians aqui pode estar na zona, pode já ter se livrado, pode estar uma posição fora, cara, e sem torcida para o Curitiba, né? Aqui é jogo pesadíssimo para o Corinthians. E esse Cruzeiro e Palmeiras também, né? O Cruzeiro sem torcida, podendo já chegar aqui com vários cenários. Já rebaixado, que aí seria o melhor dos mundos para o Palmeiras. Podendo chegar aqui dentro da zona, e aí é um péssimo cenário para o Palmeiras. Um ponto fora da zona ou dois, assim, não é jogo para não cair aqui. Aí é pancadaria, porque o time do Cruzeiro tem momentos, né? E conseguiu algumas vitórias muito loucas no campeonato, como, por exemplo, contra o Atlético. Quando ganha do Galo, o Cruzeiro estava, se eu não me engano, a 13 jogos, ou mais até, sem conseguir ganhar. Era uma sequência bizarra. Então aqui, esse é um jogo importantíssimo, né? Eu não sei se o Palmeiras vai estar na liderança nessa última rodada, mas a probabilidade ela é enorme, então todos os olhares vão estar aqui. Cuiabá e Atlético é aquela história, né? Tem que ver como é que vai estar a luta do Furacão para a Libertadores. Fluminense e Grêmio, isso aqui o Fluminense já bem prontinho para ir para o Mundial. O Grêmio, como eu falei, acho muito difícil ainda lutar pelo título, mas brigando por Libertadores. Goiás e América, esse jogo aqui, de novo, podem estar já os dois rebaixados, né? O Goiás provavelmente já vai ter ido para o espaço. Inter e Botafogo também é um jogo de olhar importante aqui. É fora, o Inter gosta de jogar, a tendência é que dê campo para o Botafogo exercer o seu melhor futebol, que é o jogo de transição e tal, e aí, assim, provavelmente o Botafogo vai chegar aqui sendo obrigado a ganhar, né? Então, e o Inter sem muita coisa no campeonato. Santos e Fortaleza, jogo na Vila. Como é que vai ser, hein? O Santos já vai ter se livrado de vez, é jogo tenso. São Paulo e Flamengo. Aqui é importante olhar, porque vamos supor que o Flamengo chegue na liderança ou empatado com o Palmeiras precisa ganhar para ser campeão. É aquela história. O São Paulo não tem nada com isso e não tem nenhuma obrigação de ajudar o Palmeiras. Ao passo que também precisa competir para honrar o clube, né? E aí tem que ficar de olho nesse jogo aí, mas, enfim, é normal, tá? É do jogo e tá tudo certo. E Vasco e Bragantino, imagino o cenário que esteja São Januário para um jogo que o Vasco já pode estar livre ou precisa de ponto aqui para se garantir. Ou seja, praticamente todos os jogos importam nessa reta final. Basicamente todos, né? Eu passei por vários aqui e nenhum, um ou outro ali não tinha relevância nenhuma. Ou seja, palmas para os pontos corridos, né? Que bom que existe esse modelo de disputa. Qual a sua aposta para ser campeão brasileiro? Tá, osso, hein?